Deuteronômio capítulo 28, versículo 8. Eu vou pegar esse versículo aqui como partida, mas eu vou trabalhar dentro de uma temática, tá bom? Então, assim, vou usar esse versículo, que ele está dentro de um contexto, e vou trazer uma mensagem temática, amém? Eu sei que vocês são pessoas talibadas na palavra, a mensagem expositiva, temática, textual, mas vamos trabalhar numa temática pela luz da Bíblia, amém? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo o que colocares as mãos te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus, amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo na parte A: o Senhor fará que seja derrotado todos da tua presença. Agora no 8, a parte A: o Senhor determinará que as bênçãos estejam em teus celeiros, em tudo que colocarem as mãos. Meus queridos, meus irmãos, o texto de Deuteronômio capítulo 28, a gente sabe que é decorrente de uma promessa de Deus para com Abraão, isso é claro. Só vou fazer uma introdução. Deus, ele tem para nós promessas. Diga comigo: viva as promessas. Nós precisamos entender que Deus estipulou regras e determinou regras para Israel. A condição de Deus abençoar Israel, que o Senhor o colocaria em posições de vitória, e para que Israel vivesse as promessas. E hoje, através de Jesus e do sacrifício, nós vivemos estas promessas. Somos privilegiados, porque através do sacrifício de Cristo na cruz, nós vivemos essas promessas. Mas o contexto do capítulo 8 é Deus falando diretamente com Israel. Deus tem condições para abençoar. Deus tem vias para abençoar. Mas nós precisamos entender, para que vivamos as promessas de Deus, assim como o Senhor determinou a Israel, e a condição era através da obediência. E Deus tem sobre nós, através do sacrifício de Cristo e da graça, do favor imerecido, promessas. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso de entender que a maior promessa que o Senhor fez à sua igreja é a nossa redenção, nossa salvação. Em qualquer temática, em qualquer área, em qualquer palavra direcionada à bênção, em qualquer área da nossa vida, nunca a igreja, jamais deva esquecer que a maior promessa dela é a promessa da redenção, a promessa da salvação. Que nós somos forasteiros, estamos aqui só por um tempo, um momento, e logo Ele vem nos buscar. Nós temos que entender isso aqui, para deixar bem claro. Mas só que nós não vivemos a vida só o espiritual. Você é composto de 4 colunas, rapidamente, para que a gente entenda. Você é composto da vida biológica, sociológica, psicológica e espiritual. Mas se eu fosse aqui, já é outra temática. Isso aqui é que dá base para nós, é a nossa vida espiritual com Deus, que dá base a biológica, a sociológica, a psicológica. A biológica tem a ver com a nossa vida, a alimentação, com comer, a casa, abrigo. A sociológica tem a ver com o convívio, com a sociedade. A psicológica com as emoções, rapidamente. A espiritual tem a ver com a nossa vida, está libada em Cristo Jesus. Só que nós não vivemos só o espiritual. Enquanto estivermos aqui, o nosso coração ele tem que estar tomado de promessas, de projetos. A promessa ele já fez para nós, mas nós precisamos entender que precisamos lutar dia após dia para viver as promessas do Senhor Jesus, sem que nós venhamos perdermos o foco, que é o céu. Se eu fosse vir aqui com espírito de religioso, nada disso, não vim com essa condição. Eu vim na condição que sobre a sua cabeça, sobre a nossa vida, Deus determinou um caminho de vitória para você. É só isso que eu quero que você entenda. Deus liberou para Israel, mas tem condições para a gente viver. E a condição que o Senhor liberou para Israel foi a obediência, foi viver uma vida
talibada pela palavra. Pastor, mas como que eu faço para viver essas promessas? Eu já tenho a promessa, mas eu preciso desfrutar da promessa. Primeiro, vou começar a aplicar. A condição de Deus para Israel foi o quê? Uma vida de obediência. E quem vive uma vida de obediência, ela vive uma vida de princípios. É a condição de Deus. Se eu quero viver as promessas de Deus, ter evidência das promessas de Deus, desfrutar do que Deus já determinou para a minha vida, em todas as áreas na minha vida, eu preciso viver uma vida de princípios. Princípios pela luz da Bíblia. Não estou falando do organismo da igreja, da organização. Eu estou falando do princípio irrevogável, que a palavra do Senhor é imutável, inerrante. Ela é poderosa. Não é uma fala, não é falácia, mas é viver a essência da palavra, para que a promessa dele cumpra em mim. É a condição de Deus para nós, através da graça. Eu preciso de entender isso. Eu preciso de compreender o fato. Eu preciso viver a essência do Evangelho, para que eu viva uma vida de promessa. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Eu preciso entender esse princípio que Deus determinou, que eu preciso ter uma vida de princípios. Deus, Ele determina para nós vivermos uma vida de obediência. A Bíblia nos instrui como viver e como tomar posse, como desfrutar. A promessa está feita, Deus já fez, Deus já determinou. Eu sei que a igreja vai para o céu, eu sei que o foco é o céu, eu sei que o líder dessa igreja, o anjo, ele prega o céu, mas enquanto estamos aqui, devemos desfrutar da plenitude da promessa que o Senhor liberou para a sua igreja. Provérbios capítulo 13, verso 13: o que despreza a palavra, a pior há, mas o que teme os mandamentos, ele vai receber de Deus galardão. Vida de promessa. Vida de promessa. O Salmo 119, o versículo 11: guardo as tuas palavras, aonde? No meu coração. Viver uma vida de princípio, viver a palavra, viver a verdade. Eu guardo no coração as tuas palavras. Nós precisamos entender, isso é o que? Viver uma vida de princípio. É a condição que Deus falou com Israel. A bênção que eu tenho para vocês, se atentamente ouvir a minha voz, e tendo cuidado de guardar o que? Os meus mandamentos, princípios. Pastor, mas o que é o princípio? É um conjunto de regras a ser obedecido. Não é simplesmente uma falácia, não é sempre um pulo, mas sim a essência da palavra, para que eu vivo a promessa dele. E eu vim aqui dizer para você nessa noite, Deus tem muito para fazer para nós. Deus tem o céu para a sua igreja, os sinais se cumprem, mas ainda a igreja está aqui na terra, e sobre ela há uma promessa, e a igreja de Cristo precisa entender, para que viva esta promessa, tem uma vida de princípio, conforme Deus ordenou para a sua vida e para a minha vida. Eu estou aplicando o texto, a condição é essa. Se eu fosse pregar o oposto, mas por que eu vivo uma vida sem promessa? E as promessas não se cumprem. Não viva mandamento, não viva princípio, quebra regra, levanta contra a liderança, viva uma vida de qualquer jeito, vive a vida de fazer montinho, você vai viver uma vida miserável. Pronto, fato assim, simples. Não precisa de fermento. Pastor, mas eu quero viver as promessas de Deus, pois viva uma vida de princípio. Quem está preocupado de viver uma vida de princípio, de guardar as palavras atentamente e ouvir a voz de Deus, meu irmão, eu sei, eu não sou bobo. Você vai ter luta, você vai ter vale, você vai ter circunstância, mas a boa mão do Senhor estará sobre você. Jesus falou sobre isso em João 16:33, que no mundo a gente ia ter aflições, a vida é tomada de aflições, de desafio, mas Jesus fez uma promessa: eu darei vitória para vocês, no mundo tereis aflição, mas a regra é esta: tenha bom ânimo, que eu já venci na cruz,
Ele já deu a vitória para a sua igreja. Só nós tomarmos posse em viver a essência da sua palavra, da sua condição. Quem está entendendo pode dar glória a Deus. É a palavra dele. Viver uma vida de princípio. Segundo, quer viver as promessas? Deus fez promessa para Israel. Deus determinou que Israel misturasse com outro tipo de gente, que não tivesse a mesma visão. Como que você quer viver a promessa de Deus? Segundo detalhe, está bem aqui. Culpado não é pastor, culpado às vezes não é um capeta, culpado às vezes é a gente mesmo que não atenta para isso aqui, pastor. Como que você quer viver promessa e você faz aliança com quem não tem a mesma aliança que você tem? Como é que você quer viver a promessa de Deus e está fazendo aliança com gente que não é para fazer aliança? Está sentando na mesa. A ordem de Deus para Israel é essa. Estuda todo o contexto histórico de Israel. Pastor, mas o senhor está sendo individualista? Não, a vida ensina. Eu estou com 38 anos e a vida me ensinou isso. Hoje quem me acompanha sabe quem senta à volta da minha mesa. Hoje quem senta na volta da minha mesa vai lá para aquela chácara assar carne comigo. Eu sei com quem eu convivo. Deus está falando com alguém, Deus tem promessa, mas você tem aliança com gente que não tem a mesma visão, com gente que não tem o mesmo propósito. E isso aconteceu com Israel. Israel sofreu seríssimos, coisas graves, por viver alianças que não eram alianças para ter feito. Então se você quer viver, eu quero viver a promessa de Deus, faça aliança com pessoas certas. Não se aliança com gente que não tem o mesmo Deus que você tem. Ou seja, conviver, conhecer, viver em sociedade, isso é o normal do ser humano. Porque quem se esconde, isso é demonismo. Mas quem é um verdadeiro cristão, ele convive em sociedade, mas ele seleciona com quem está sentando. Quem está entendendo é isso aqui. Tem coisa que Deus quer fazer na sua vida, mas você tem aliança com gente que Deus mandou arrancar da mesa para desfazer, e Ele está falando com você. Provérbios 13, verso 20: o que anda com sábio ficará mais sábio, mas o que é companheiro do tolo, esse será destruído. Anda com sábio, anda com gente que te põe para Deus, te coloca em Deus, te coloca para cima, que intercede, que tem o mesmo Deus, que propaga a mesma fé do que a sua. Entenda isso aqui, meu irmão. São princípios para a gente viver a bênção de Deus. A gente precisa tomar cuidado. É a condição que Deus colocou, abençoa. Onde você coloca? Deus, vou colocar vocês em lugar alto. Eu vou colocar vocês, vocês botaram a mão, vou abençoar. Deus tem essa promessa para nós. Através de Jesus, através do Messias. Ele fez essa promessa. Deus tem uma promessa de te abençoar. Deus tem uma promessa de abençoar seu ministério. Deus tem uma promessa no seu casamento. Viva ela a partir de hoje, mas viva uma vida de princípio. Selecione as amizades. Com quem que você está ouvindo? Com quem que você está andando, irmão? Selecione hoje. Tem gente que o Espírito Santo manda dizer que era para ter tirado da mesa faz tempo e não tirou. Aleluia. Aleluia. Selecione suas amizades. Terceira verdade. Quer viver a promessa de Deus? Tenha um coração grato. Você está vivendo dias como que você quer ser abençoado, não tem um coração grato, não há gratidão no seu coração. Você não louva a Deus pelo aquilo que tem, que Ele já deu. Você está olhando lá na frente, mas não está louvando o que Ele já colocou nos seus pés, que Ele já botou nas suas mãos. A igreja que Ele te colocou, o lugar que Ele escolheu para você fazer a obra, o lugar que Ele escolheu para você adorar a Deus. Tem um coração grato. E o terrível dos dias que estamos vivendo, pastor Silas, que o perfil do ingrato é que tem a mente curta, ele esquece fácil. Mas o coração do grato, ele faz, ou seja, da gratidão memorial. Não esquece quem bota a mão, quem ajudou, quem botou a mão na hora difícil. E quem tem gratidão no coração, isso aqui é princípio, ele expressa com a boca. Fazer memorial é nunca esquecer, mas conviver com gente ingrato é mente
escuta, esquece fato. Mas se você quer a bênção de Deus, irmãos, tenha um coração grato pelaquilo que Deus fez, pelaquilo que Deus vai fazer. Seja grato. Meu pastor, está uma luta, mas eu louvo o meu Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e reina. Eu louvo, pastor, está difícil, mas eu sei que tem uma palavra lá escrita em Tiago 28, que bem-aventurado o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de ter sido provado, receberão a coroa de vitória. É a palavra de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. 1 Pedro 5,6: humilhai-vos na potente mão do Senhor, que no tempo oportuno Ele vos exaltará. Mas tem um coração grato. E o terrível, irmão, que eu lembro de Jesus lá de Lucas capítulo 17. Tem gente querendo a bênção, mas é ingrato. O próprio Cristo fez questão da gratidão. Foi 10 que eu curei aí. Só voltou um. E o que voltou é estrangeiro. E como pastor, um samaritano. E como pastor, eu tenho experimentado isso na congregação. Tem gente que te carrega no colo. Tem gente que te honra. Mas tem gente que vai querer te desonrar. E não vem dizer, não é porque a gente lidera a igreja, está na frente. Pastor Silas está na minha frente, ele sabe o que eu estou dizendo. Que tem hora que essa aparência da gente, no oculto, no escondido, é que o peso da responsabilidade da liderança, você tem que ir para o oculto e chorar em Deus. E você resolve na oração. E não vem me dizer que isso não machuca. A ingratidão. Se a gente for olhar por tudo isso, a gente para. Mas a questão da palavra é essa: para que você viva a promessa, você tem que ter um coração grato, irmão. Você tem que ter um coração grato pela liderança que Deus colocou na sua vida. Não sei por que estou dizendo isso. Você tem que ter um coração grato pela igreja que Deus colocou, pelo banco que você tem. Você está aqui com vida, você veio adorar a Deus. Não tenha mente curta como ingrato. E não tem uma coisa que mais machuca. E dentro do campo da ingratidão, a coisa terrível é quando você ajuda o ingrato. Ele te retalha todinho. Jesus fez questão, foi 10, mas voltou, foi o samaritano que prostrou os seus pés. Ele perguntou: quer viver a promessa de Deus? Tem um coração grato. Agradeça a Deus hoje. Louva a Deus hoje. Adora o Espírito Santo por aquilo que Ele colocou na sua vida. Porque o coração do ingrato, ele fica desejando coisas lá na frente que não tem, e não aprende a agradecer pelas que tem, pelas que Deus agradeceu. Tem o coração, irmão. Estamos vivendo esta geração, e a gente, quando começa a dirigir, mexer com ovelhas, cuidar de pessoas, a gente aprende que a essência da palavra é ensinar o povo a viver a plenitude dessa promessa, pastor. É ensinar eles a entrar pela luz da Bíblia. Não é meramente um itinerante que anda por aí. Eu sei como é que é a congregação, os cuidados. Eu sei como é que é o zelo que a gente tem. É para que o povo ande, para que o povo cresça. Eu podia vir cá dar 3 pulinhos, não, mas eu vim com a palavra te dizer: se você quiser viver promessa, vai ter que viver princípio. Princípio é conjunto de regras que é irrevogável, e se quebrar, pronto, acabou, não está feito. Eu, segundo a verdade, você vai ter que viver uma vida com um coração benevolente, de gratidão. Você vai ter que louvar a Deus, agradecer por tudo que você tem vivenciado, passado. Você vai ter que louvar a Deus, abrir a sua alma, selecionar as suas amizades, ter coração grato. Quarta verdade, para que eu viva a promessa de Deus. Quem está entendendo? Tenha justiça no seu coração, seja justo. O que você vai fazer? Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, justiça, paz e alegria no... Como que você quer viver a plenitude de promessa e não é justo? Se o reino dele se constitui em justiça, a sua medida não é boa, você não tem justiça no seu coração. E todas as pessoas que não andam com a vida com o coração quebrantado e com a vida de adoração, de louvor e de gratidão, ele é injusto. Ele é injusto com os outros, ele é injusto com a liderança, ele é injusto nos negócios, ele é injusto com a família. Como que quer viver a promessa, irmão? Como que você quer viver a vitória de Deus?
Como você quer aquela bênção? Eu não posso ser bobo, irmão. Eu não posso aqui espiritualizar que tem tudo, nem tudo é demônio. Tem coisa que a gente que não quer. Tem coisa que a gente que não quer ceder. Tem coisa que a gente não quer descer, para que depois suba. Quem aparece é Ele, quem dá é Ele, quem abre é Ele. Mas eu preciso ter uma vida como cristão justa, porque o reino de Deus não é só comida, não é só bebida, mas é justiça, é paz, alegria no Espírito. Pastor, mas o que está isso? Salmo 37, versículo 25. Fui moço, ou seja, Provérbios 10, 16. A obra do justo conduz à vida. A obra do justo conduz à vida. O futuro do perverso, pecado. O perverso pode até andar, o injusto pode até parecer que está à frente de você, mas é queda, é pecado. Mas tem um coração justo. Diga comigo, a obra do justo conduz à vida. Se conduz à vida, é Deus dizendo: estou te conduzindo para um lugar de vitória, estou te conduzindo para um lugar de promessa, estou te conduzindo para um lugar de destaque. Deus tem isso para você. Pastor, não estou entendendo, o que eu só vim falar? Eu só vim dizer alguns princípios para que você viva a promessa de Deus, que Deus já prometeu, Deus já determinou para a sua vida. Porque eu não determino nada, mas a determinação é dele. Mas há coisas que eu preciso tomar atitudes para que eu vivo essa promessa de Deus. Pastor, eu não entendo porque que tem gente lá na igreja, a gente trabalha com libertação lá. E eu cansei, logo esse ano eu fiz uma campanha muito pesada de libertação lá. E orando por algumas pessoas, toda quarta manifestava. Eu falei: Deus, por quê? Tem coisa que não é a gente. Vou para os meus propósitos, vou orar para libertar as almas. Mas há pessoas que deixam a brecha a vida toda. E eu vim dizer que Deus não vai abençoar. Não adianta eu vir cá dizer: pastor, vai não. Deus quer arrumar o solo. Deus quer arrumar as coisas para que Ele cumpra. Tem coisas que Ele não entregou, porque a gente precisa ceder. Você não aprende. Terceiro, quarto, quinto, temos que submeter liderança. Você quer vida de princípio. Se você não submete uma liderança, você não honra a sua liderança. Onde você quer chegar, meu filho? Pastor, Deus tem promessa. Fez. Pastor, eu sou obreiro, estou cheio do fogo. Fez. Mas você está sobre a cobertura desse homem aqui. Deus levantou ele. Queira ou não queira. Se você não estiver debaixo, você não honrar e não está sobre a sua submissão, não vem me dizer que eu não acredito nisso. Eu já fui pastoreado, tenho minhas lideranças, e não faço nada lá na congregação sem comunicar a eles. Não ponho um tijolo, nenhum sequer, sem que a minha liderança saiba. Aleluia. Eu não chego aqui, eu mando, que eu sou pastor dirigente aqui, eu mando, embora que a gente tenha autonomia nas congregações do campo, mas eu não faço nada sem que eu tenha a benção da liderança que Deus constituiu para a minha vida. Se você quer ser abençoado, esteja debaixo da benção da sua liderança, meu filho, e a benção de Deus virá sobre ele. Se você entender esse princípio sacerdotal de liderança, de submeter, porque a vida, ela é tomada de princípio, e ela é tomada de princípio, a gente tem que sujeitar a liderança na igreja, no trabalho, no casamento. Ou você acha que eu sou casado, eu sou o homem da casa, mas não, lá tem uma conversinha com a dona menina, nós dois, e aí, amor, dá certo? Vamos, vai lá, amor. Mas sua mulher manda. Não, conversa, diálogo, princípio de submeter. Não tem um negócio do machão, não. Aí tem a bênção de Deus. Eu falo sempre na nossa congregação, sempre digo: ô irmão, o fogo tem que vir lá de casa, tá? Para dessa heresia, o fogo é lá, ora é lá, unção é lá, aqui a gente só está com o taxinho. Quem está entendendo essa palavra, diga glória ao Senhor. É lá. Agora, se eu chego lá com um ambiente que eu não faço da minha casa um ambiente de adoração, porque chegar no culto fazer o que, irmão? Quem está entendendo essa palavra aqui? Deus quer arrumar algumas coisas para que nós chegamos a esse lugar. Sexta verdade para que eu viva a promessa do Senhor. As condições. Diga comigo: honra a Deus com suas finanças. Você acha que não é não? Lá vem esse pastor falar dinheiro. Que é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não, pastor, eu sou fiel a Deus, Mas só o que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios 3:9. Honre ao Senhor com todos os teus bens, com a primícia de todos os teus ganhos.
Como é que você quer que Deus te abençoe? Como é que você quer viver uma promessa financeira se você não abre o coração para abençoar? Pastor, seu filho diz, não preciso disso, irmão. Pastor, tem muito manipulação. Não vim falar disso, sou pastor de igreja. Pastor Silas ele tem discernimento. Se você quer que Deus faça um extraordinário, uma promessa, um milagre, você vai ter que abrir mão. Porque você não planta dinheiro, você planta semente. Como que você quer ter a promessa na sua área financeira? Você não abre mão nunca. Você não consegue ser grato a Deus. Você não consegue ir lá, entregar diante de Deus. Pastor, o que o senhor falar é a Bíblia. Pastor, se eu for para o céu, vai. Mas você vai viver uma vida toda. Irmãos, o Senhor me abençoou, tem abençoado. Eu levo uma vida simples, mas honrada. A gente morava aqui no Cascavel. E na época eu estava em Campinas e fazendo um programa na Rádio Paz, do pastor Valdir. Fazia à noite, 11 horas. Fiz 2 anos esse programa lá. Eu falei, num lava-jato, lavando o meu carro, falei assim, Senhor, o senhor podia me dar um sítio? E a gente abençoava lá na rádio todo mês ao nosso pastor, com R$400 o programa. Era uma oferta que a gente dava, não era nem dízimo. E na época Deus tinha abençoado muito eu e minha esposa é professora universitária, enfermeira, muitos anos. Agora o ano passado que ela desligou para descansar, a gente teve as bebês. E aí eu estava lá no Lava Jato, nosso sonho, a gente tinha algumas terras no Mato Grosso, isso não deu certo, problema, enfim. Falei assim, eu queria um local. Vamos Lava Jato. Isso não foi ano. Deus criou uma situação. Hoje o nosso lugar é um lugar lá que todo mundo quer ir, quer subir, que é em cima de uma montanha. As minhas filhas nunca tomaram leite de caixinha. A minha esposa, se falar que ela quer vir para Goiânia, ela não. Mas na época eu não tinha condições, pastor. Mas Deus sabia o que nós fazíamos, a semente que nós plantávamos na nossa vida financeira. Aí, fez 4 anos, construí uma casa, fiz uns currais, umas gramas lá, um campinho e tal, sem dinheiro. Você está entendendo? 4 anos. O Gil está aqui, vai lá na minha casa. Ele sabe disso. É simples a minha casa. Falei, como? Minha esposa, eu quero janelas de madeira. Falei, Deus vai dar. Quando chegar a hora, deu. Está lá. Eu quero porta disso. Falei, colocou aí. É simples. Irmãos, o valor que nós pagou, você sabe assim o que é multiplicar? Você sabe que Deus criar a situação, multiplicar assim 500 vezes do valor que pagamos? Foi lá. A gente comprou com 2 anos. Com 2 anos que a gente estava pregando, um senhor veio dos Estados Unidos. Uma mulher sentou no banco, você quer tanto. E aquele valor naquela época era 4 vezes mais. Que a gente comprou só o terreno. Porque eu vivo isso. Lá na congregação, o Gil é prova, não chegou, ninguém tinha carro. E comecei a fazer a campanha lá, pastor. Primeiro eu fui fazer uma campanha de prosperidade financeira pela luz da Bíblia. Comecei a pregar a Bíblia. E lá não é negócio de engano não, irmão. Tá? E começamos a pregar. O Gil é prova disso. Esse garoto aqui, Deus deu uma casa para ele. E Deus deu uma casa que assim, quase impossível a forma que Deus deu. Deu carro, chegou lá arrastando uma mala. Deus deu para ele dentro desses 2 anos uma casa. O carro dele, assim, milagre extraordinário. Eu tenho vivido isso na minha vida. Pastor, mas só vê, eu vim dizer que Deus tem uma promessa para a sua vida. E Deus quer me abençoar, pastor? Quer, mas você precisa cumprir esses princípios aqui. 7ª verdade, quer vencer? Tenha diligência na vida. Seja diligente. Pastor, mas o que é ser diligente? Ser diligente é qualidade. Daquele que é rápido, cuidadoso, zeloso. Seja diligente, trabalha com qualidade, faz com amor, faça com dedicação. Como que você quer vitória? Como que você quer bênção? Como que você quer ministério? Não é diligente, não tem destreza, não tem rapidez, não tem carinho, cuidado para fazer. Como que você quer vencer? Como que você não tem estratégia? Seja diligente no que você vai fazer. Faça com qualidade, vai fazer a obra, faça com qualidade, faça com amor. Eu ando 15 quilômetros da chácara para a congregação, e o dia que eu começar a ir com o meu rosto em tristeza, eu vou na liderança e entrego.
Pastor, eu estou lá na porta, mas é a oportunidade que Deus te deu. Faça com diligência, faça com cuidado. Deus vai te honrar, irmão. Tudo que você está fazendo aqui dentro, eu estou liberando a palavra no nome de Jesus. Deus vai te abençoar. Pastor, eu limpo o banheiro dessa igreja, eu fico na porta. Fica na benção, debaixo da benção da autoridade espiritual, porque Deus vai honrar a vida, irmão. Isso aqui é princípio. Aleluia. Quanto mais estou falando aqui, eu sinto a presença de Deus. Porque eu sei que o que levanta não é eu vir cá contar uma história aí, fazer você pular, é a aplicação do texto. Não é eu vir cá falar 300 versículos, mas é aplicar as verdades da luz da Bíblia, para que a igreja alcance patamares mais altos. Meu filho, eu declaro em nome de Jesus, que Deus está te dando um espírito de diligência, de qualidade, de rapidez, de zelo, em nome de Jesus Cristo. Receba essa autoridade de Deus. Aleluia. Aleluia. Qual que é o princípio diligente? Quantidade produzida, diga comigo, quantidade produzida, qualidade produzida, resultado obtido. Pegou isso aqui? Produza. Essa é a qualidade do diligente. Quantidade produzida, qualidade produzida. Não é só produzir, tem que ter qualidade. Não é só fazer, é fazer com amor e com qualidade. E aí, pastor, o resultado é obtido. Não tem como, irmão. Não tem outra receita. É a Bíblia de Deus, é a nossa receita. Jesus é o nosso alvo, é o nosso caminho. Ô irmão, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: talvez você estava caminhando para um horizonte geográfico errado, e Deus disse: liga o seu GPS, que eu estou te colocando no caminho que eu já decretei para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oitavo princípio para vivermos a promessa. Diga comigo: seja sábio. Tenha sabedoria, meu filho. Tenha sabedoria. Provérbios 3:13, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem aquele que adquire conhecimento. Tenha sabedoria do que você vai fazer. Não vive só das emoções, no campo das emoções, não. Senti um arrepio. Irmão, já fui itinerante. Pastor, e a igreja é diferente. Pastor, e a igreja é ter zelo das ovelhas. Pastorear, cuidar de gente, é ensinar o povo a ser abençoado, é ensinar o povo o caminho do céu. Sentir, não é só sentir, é viver, é o ter, é a realidade. Você vive aquilo, você transpira aquilo. Não é eu chegar com aparência, não é tipo de sapato, não é tipo de roupa, mas é quando alguém te vê e olha para você. Esse homem, nele é a sabedoria de Deus. Ele é calmo nas palavras, mas quando fala, o Espírito de Deus é que fala na boca dele e dela. Aleluia, aleluia. Sabedoria, viva a sabedoria. É bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é feliz, de tudo pensa a sabedoria. Lembra de Salomão? Está lá, exemplo, você conhece a Bíblia, e eu sei que esse povo aqui é sábio. Sabedoria vem acompanhada com as demais. Aleluia. Pede para Deus sabedoria, para que você viva aquilo que Ele já prometeu para a sua vida, para que você viva aquilo que Ele prometeu na sua casa. Aleluia. Viva. Pode ficar em pé em nome de Jesus. Tenha a sabedoria de Deus. Busque de Deus a sabedoria.
e viva a essência das suas promessas. Quem aprendeu com essa palavra aqui nessa noite? Eu vou fazer uma oração com a permissão do pastor. E a gente vai, se vocês quiserem vir aqui à frente. Talvez você chegou aqui hoje, pastor, eu estou vivendo algumas barreiras. Estou vivendo dificuldades. Estou passando luta nas áreas A e B e C. Está um transtorno na minha vida espiritual, pastor. Não sei se Jesus tocar a trombeta agora, eu subo, se eu vou ficar. Mas eu vim aqui para te dizer, para que você tenha uma vida de promessa. Viva uma vida de princípios. Viva uma vida de regras estabelecidas. E eu posso resumir: disciplina cristã. Isso se chama. Irmão, e não pense que Deus vai agir fora desse aqui, não vai. Desculpe te dizer, eu vim anunciar que Deus tem, que Deus quer muito fazer. Eu sei, pastor, que Deus faz muito mais com a atitude e a ação do homem do que com a sua própria soberania, porque Ele é soberano, Ele domina tudo e todos. Mas Deus age aonde há um coração que reage, que decide viver o que a Bíblia, o que a palavra tem. Você entendeu que tem coisas, né? É porque meu jeito que eu sou crente, então, irmão, não tem essa onda aqui. O negócio é Bíblia e pronto. O negócio aqui é Bíblia purinha. Aqui não é dá um pulo aí, eu respeito quem prega assim. Meu negócio é a palavra. Aleluia. Deus vai agir, mas precisa da nossa ação. Deus tem controle porque é soberano, Ele rege tudo e todos. O Salmo 113, ele diz que estabelece o seu trono nas alturas. E se você ler todo o Salmo, quem é como o nosso Deus que encurva para ver o que está na terra, que pega o pobre necessitado, faz sentar na mesa dos príncipes a mulher que não é mãe de filhos, seja mãe de filhos. Ele é poderoso e nada foge do seu controle. Mas Deus está dizendo agora, e vou orar: haja hoje, agora, em nome de Jesus. Fecha seus olhos agora, eu quero orar por você. Quando eu estiver orando por você agora, e se o Espírito Santo quiser, fala: pastor, quando o senhor orava eu sentia assim, vem aqui, eu vou fazer uma oração específica por você. Às vezes eu não gosto de fazer isso, pastor, às vezes acontece muito, a gente foca a palavra, mas o ministério, às vezes a gente ora, vai em lugares, e a gente ora assim. Talvez, pastor, sentir com vontade de vomitar, vem aqui que eu vou orar por você. Aí vou entender que Deus quer fazer uma obra na sua vida, não vou botar a mão na sua cabeça, mas eu vou orar por você agora. Que caia por terra todo espírito das trevas, que caia por terra toda obra maligna que tentou impedir. Ah, pastor, nós estamos poucos, não importa, é você que Deus chamou para estar aqui. Em nome de Jesus eu repreendo toda obra maligna que está barrando esse irmão, essa irmã. Senhor, onde houver uma seta maligna, joga por terra agora. Sobre a cabeça do pastor Silas nesse lugar, Senhor, derrame cada dia mais unção sobre este altar, sobre este povo. Levanta agora, Senhor, um exército e quebra. Não deixa esse irmão da mesma forma ir embora. Vai quebrando as obras malignas e satânicas, que caia por terra toda obra maligna, toda seta, toda obra satânica. Pai, vai jogando por terra, e eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Pai, honre eles agora, vai repreendendo todo o mal e dá vitória para eles, que eles possam retornar. Aquele pastor falou algo assim da Bíblia, e eu vou tomar uma postura e vou tomar posse do que Deus já liberou.
Deus, abençoa essa igreja, abençoa esses irmãos, joga por terra qualquer obra maligna, qualquer cilada, meu irmão. Eu creio enquanto nós estamos orando, agora caia por terra, em nome de Jesus. Eu já vou devolver. Quando eu orava, alguém sentiu dor de cabeça, algum arrepio assim? Alguém sentiu dor de cabeça, vômito? Alguém sentiu, não sentiu? Não? Então amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a viver a tua promessa. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Pastor Silas e presbítero Leandro, Deus abençoe o senhor, sua digníssima esposa. Deus continue abençoando vocês de uma forma poderosa. Boa! Cada vez que a minha fé é provada, o quê? Tu me dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre. O que é que eu vou fazer? Rompendo em fé, movendo sobrenatural, rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé, vamos lá, é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Só os que romperem em fé, aplauda Jesus bem alegre aí. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pastor João, quantas vezes a gente já se comunicou? Alguma vez assim? Quantas vezes? O senhor já falou comigo alguma vez? Meu irmão, eu coaduno com essa palavra do começo ao final. Porque é a cultura da honra que nós ministramos, ensinamos e vivemos nessa igreja. Deus abençoe. Quantos se alegram pela palavra, dão glória bem alegre aí. Vamos ofertar ao Senhor? Vamos ofertar ao Senhor? Presta aqui o telefone para mim, por
fazer minha oferta, filha, por gentileza? Pegue aí a sua oferta. Você se recorda de Provérbios? Provérbios capítulo 3, versículo 8, que o profeta leu? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da sua renda. Então os teus lagares se encherão. E os teus lagares transbordarão e os teus celeiros se encherão. Pastor, o que é isso? Isso é fartura, isso é bênção, isso é plenitude. Cada um só pode dar o que tem. Na semana, no último domingo, o pastor Eliane estava ministrando na igreja de Anápolis. E na hora foi concedida a minha oportunidade de poder ministrar dízimos e ofertas. Aí eu dei um exemplo muito básico. Eu vou pegar aquilo que eu tenho mais precioso no meu corpo aqui, que é a minha aliança. Eu esqueci teu nome, profeta. Gilmar. Vem cá, Gilmar. Vou pegar o Gilmar como exemplo aqui. Tenta abrir a minha mão. Dá para abrir? Não dá? Então é o seguinte, agora peraí. Ó. Tenta colocar ela aqui dentro para mim, por favor. Dá para pôr? Não? Obrigado, querido. Agora vamos lá. Para a mão. Agora coloca aqui de novo. Quando eu fecho, obrigado, querido. Quando eu fecho a minha mão para o altar, não sai nada da minha mão, mas também não entra. Tem coisa que não. Quantas vezes o Senhor quer abençoar-nos? Quantas vezes o Senhor quer estender as mãos sobre nós e nós não abençoamos, não vivemos a cultura da honra, não vivemos a cultura da semente. Irmão, a semente ela carrega consigo um código de produção. O pai planejou uma floresta na mente e foi até a loja de sementes, pediu semente de tudo enquanto é tipo de árvore que se podia, e ele colocou numa sacola, e ele pegou e deu na mão do filho e disse: filho, você sabe o que é isso? Ele falou: sei, pai, é um monte de semente. Ele falou: eu carrego uma floresta aqui dentro. Quando a gente entende o que é o poder da semente, nós não hesitamos. Eu vivo uma vida de colheita. Quantas vezes o pessoal fala assim: nossa, mas você ganhou isso, você ganhou isso, você ganhou isso. Eu falo assim: eu não ganho nada, eu colho tudo que eu planto. Quanto socorro eu e a pastora Eliane já fizemos. Quantas vezes antes que a pessoa terminasse de gemer, a gente já estava abençoando. Eu, na minha juventude, eu conto esse testemunho, a gente oferta e vamos para o nosso lar. No meu tempo de juventude, na casa dessa missionária, eu já sabia que lá era tudo na base da provisão. Eu nunca chego num local de mão vazia. Principalmente se eu sei que está passando alguma dificuldade, eu nunca chego de mão vazia. Eu sempre chego com alguma coisa. E ali a gente passava numa padaria, comprava 60 pão, comprava quilo de mortadela e levava. Porque chegava lá, era gente que estava sendo resgatado da droga, que ficava na casa daquela missionária. A casa daquela mulher era a casa de refúgio. Quanta gente que estava se libertando, né? Ia para a casa daquela mulher. E a gente sabia que ali era a casa da provisão. Chegava lá com uma sacola de roupa, abençoando, sapato, abençoava. A gente chegava e deixava lá, ele olhava: não tinha nem copo, irmão, naquela casa. Tomava café em lata de pomarola. Quando conseguiu um copo, era aquele copo de criança, de plástico, mordido as pontas, tudo. Casa de chão batido, beliche, empurrada. Mas tinha um porém, aquela casa tinha unção. Era tudo feito do barraco de tábua.
Mas aquela casa tinha unção, era 24 horas pessoas buscando a Deus. Você viu os meninos da missionária dormindo, naquelas beliches de empurrado por chão afora, dormindo lá no quarto, e a glória de Deus se manifestando na cozinha. Quantas vezes, mas quantas vezes eu vi o socorro de Deus na minha vida? Eu falo, olha, essa semente que eu estou recebendo hoje, eu creio que é fruto daquela época. Tudo que Deus tem colocado nas suas mãos, seja fiel ao altar. Quando você é fiel a Deus, você pode ficar tranquilo, Deus é fiel a você. A bênção de Deus, não é que você precisa correr atrás, ela, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, é assim que começou a mensagem, todas essas bênçãos te acompanharão. Bate no peito e diz assim, eu sou abençoado. Todo mundo que é abençoado tem bênção para abençoar. Levante a sua semente. Senhor, aqui está a nossa semente, Senhor. Nós estamos colocando a nossa semente no seu altar. Tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, nós estamos devolvendo aqui agora. E eu quero crer que o Senhor vai multiplicar 100 por 1 na vida dos seus filhos, Senhor. Honra os teus filhos que têm sido fiel no altar, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus propósitos, Senhor. Confirma o teu poder e a tua palavra, no santo, bendito e poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Traga a sua oferta até o altar do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre todo empreendimento que o Senhor tem confiado nas suas mãos. A minha oração é que Deus possa fortalecê-lo cada vez mais. Que você tenha saúde, que você tenha prosperidade em tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Que essa palavra que foi ministrada nesse altar, você possa se apossar. Que a autoridade de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, querido. Eu quero declarar que a bênção esse ano ainda tem novidade de Deus para nós. Eu creio que antes que se encerre 2023, Deus não vai fazer coisa pequena não, Deus não vai abrir porta não, Deus vai abrir a porteira, profeta. Calabaçai, Tchequevassuri Katanagasaiua. Deus vai abrir a porteira para muitos de nós aqui, porque a bênção dele é grande sobre as nossas vidas. Aplauda Jesus bem alegre. Deus te abençoe. Deus continue abençoando a vida do profeta Jô Anderson. Meu Deus, que nome difícil. Quantos se alegrariam em receber o servo do Senhor mais uma vez? Dá um glória aí. Olha aí, varão, só falta a gente marcar o dia, hein? Traz uma hora que a profetisa puder vir também, traga a família, vai ser uma bênção suas filhas receberem aqui também, amém? Queridos, nós já estamos encerrando o nosso culto, Deus abençoe os nossos irmãos. Tem alguém que quer entregar-se a Cristo essa noite? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer dar um passo e dizer, olha, hoje é o dia do encontro? Tem alguém? Amém? Não há? Que Deus abençoe. No sábado à tarde, querido, eu estou ministrando num acampamento de líderes. Eu recebi o convite do pastor Gesmar Veiga para ministrar no acampamento de Nova Fátima, aqui, indo para Hidrolândia, no sábado à tarde. Eu não sou bobo, vou ir um pouquinho mais cedo, aproveitar o acampamento lá e chegar na hora da palavra, eu entro no meio, né? Se os irmãos quiserem ir comigo, os irmãos que forem comigo não pagam a entrada no acampamento, amém? Mas se você quiser ir, me dá um toque. A ministração lá está por volta de 1h30 da tarde para frente, tá? Vou ministrar 1h30 aproximadamente. Depois a gente vem embora. Quem quiser ir, me dá um toque e vai ser bênção. Amém? Domingo próximo nós estamos no ensinamento, falando a recompensa da honra. Então, domingo à noite, eu te espero. Convida alguém, irmão. Convida alguém, convida um amigo, convida um colega, né? Escuta, vamos lá receber a palavra de Deus hoje. Faça igual a irmã Selmi ali, ó. Convide alguém para participar. Vai ser uma bênção receber os irmãos aqui mais uma vez. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos. Não somente hoje, mas para sempre todos nós iremos. Que diremos, pois, acerca de todas essas coisas, se Deus é por nós, a vitória é nossa. Vamos em paz em nome do Senhor Jesus. Bom descanso a você. Uma boa continuidade de semana.